Bom, então vamos seguindo, né, no nosso livro, Paulo Estevão, segunda parte, nós já estamos. E no capítulo 3, que se chama Lutas e Humilhações, na semana passada a gente já fez o início dele. Saulo voltou para Damasco, não foi bem recebido, né, lá na sinagoga com o Sadoc e os outros, mas ele teve uma postura de conseguir, né, deixar o recado, mas ele acaba saindo fugido de Damasco, porque ele tinha um mandato de prisão. E aí, no final do capítulo, desse trecho que a gente estudou semana passada, mostra o caminho dele, de Damasco até Jerusalém. Ele resolveu então que vai para Jerusalém. Se ele tiver que sofrer algumas consequências maiores, ele concluiu que deveria ser em Jerusalém, que foi onde ele iniciou tudo aquilo, onde ele deveria pedir desculpas a uma série de pessoas. E aí mostra um pouquinho dele passando, né, por alguns trechos onde Jesus tinha tido a experiência dele. O lago de Genezaré, ele conhece Levi, Mateus, né, encontra, conversa com Mateus, conversa com Madalena e outros. E aí a gente terminou a semana passada quando ele está chegando em Jerusalém. Então agora ele conseguiu chegar. E vamos seguindo, então. Dominado por essas reflexões, né, do cenáculo da onde tinha passado Cristo e tudo mais, ele atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, numa biga veloz, saía noutro local buscando a casa de Zacarias, na direção de Jope. Então ele teve as lembranças, inclusive da fase que ele estava com Abigail, visitando ela. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Então ele começou a se emocionar, né, com essas lembranças. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Então imagina, a cidade onde ele era, quem era, agora ele voltando nessas condições, a ponto de ninguém nem reconhecer quem era que estava entrando. E após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. Então ele foi direto para um local onde ele conhecia. O coração palpitou-lhe apressado, como, como simples mendigo bateu a porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Então ele foi na casa da irmã dele, né? E aí a resposta, não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderíeis dizer, por obséquio, para onde se mudou? Ora esta, replicou o dono da casa irritadíssimo. Dar-se-á que tenha de prestar contas a um mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa, depois me pedirá o preço, exigirá as datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de enxofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho dava expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Quer dizer, ele já antevia que, pelo que aconteceu em Damasco, não, provavelmente não seria muito diferente em Jerusalém. Mas essa primeira recepção de alguém que nem conhecia ele, né? Já mostra um pouquinho o que estava por esperar. Jerusalém certamente nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás, e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Então, Caifás, né, tem descrito, né, o Caifás, uma das, quer ver, tem até, se a gente entrar aqui, fala, também conhecido como Caifás, no Novo Testamento,
ele foi o sumo sacerdote apontado pelos romanos para o cargo. Ele estava, inclusive, na questão quando participou do julgamento de Jesus no Sinédrio. Então, esse Caifás que agora Saulo está resolvendo procurar. Na verdade, ele está procurando por Alexandre, que é parente de Caifás. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe as alviceiras notícias de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Então, de certa forma, não foi tão rude, né, essa recepção. Ele reconheceu Saulo, e com alguma bondade, mas com desapontamento, pergunta: Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? Interrogou bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Então, olha isso, né? O Alexandre, agora confirmando que agora ele está reconhecendo Saulo, né? Mas feliz porque achou que Saulo estava curado, alegando que ele estava doente, né? Do que se dizia com relação a ele. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é esse? Ora, olha que mais pareces um beduíno do deserto. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há um engano com certeza. Ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos, então o Sadoc lá de Damasco, né? Foi, inclusive, para Jerusalém, logo que Saulo saiu, né, na conversão, pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Olha isso, o Alexandre achou que ele realmente estava tentando até se passar por cristão para poder se infiltrar e descobrir a fundo. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita, refalsado, e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou o sobrolho. Aliás, ponderei todas as hipóteses e como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão. Consegui provar que a tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco
na esfera do farisaísmo. Quer dizer, olha o Alexandre como um amigo mesmo dele, mas estava querendo encontrar uma solução. Falou assim, não é possível. Se Saulo está se infiltrando, ele está sendo mentiroso, né? Um hipócrita. Se Saulo realmente debandou, ele não é sincero com a lei de Moisés. Então ele está defendendo com todas as possibilidades que Saulo então tinha enlouquecido, tinha ficado de alguma maneira demente, né? Oi, Adila, boa noite. Então, aí, explicando isso para Saulo, né? E já um pouco contrafeito, porque tá vendo que Saulo tá mostrando que não era nada disso do que ele imaginava. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Então ele estava percebendo. Boa noite de novo, Adila, tudo bom? Então ele viu que ele não podia negar, né, o que ele realmente se tornar, até porque esse é o maior motivo dele agora ali, né? Testemunhar a transformação, testemunhar realmente o fato do Cristo, mas ele estava pela primeira vez sendo relativamente bem recebido por um que era amigo dele. Quando todos até agora estavam abandonando ele e se voltando contra ele, aquele estava recebendo ele fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Então não passava pela cabeça de Saulo mentir, se esconder, mas ele não queria magoar aquele amigo. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Então, olha o que Saulo começa a enfrentar na vida dele, né? Por isso que esse capítulo inclusive, se chama, né? Lutas e humilhações. Por todo lado, ele está encontrando reprovação total. Então, ninguém até agora recebeu ele bem e ele estava disposto a, mesmo assim, continuar testemunhando o Cristo, mesmo perdendo todo mundo que era muito caro ao coração dele. A gente não consegue fazer a extensão disso, né? De todos que a gente conhece e quer bem se voltar contra a gente. Se sentir completamente sozinho no mundo com relação a tudo que era querido para a gente. Alexandre disse humildemente: é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarsense, então, ainda ele tinha alguma consideração pelo que ele conhecia de Saulo. O moço tarsense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor. Desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da luta da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade.
Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendo, compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando a diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Então, olha aqui, já explicando por que ele bateu na casa da Dalila. E a Dalila já não morava mais lá. Envergonhados com a notícia do que se dizia sobre Saulo. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência, os maiores galardões de nossa raça, porque realmente para eles o Saulo era a maior esperança de triunfo dentro daquilo que eles estavam acostumados a ser. Então depois a mãe morreu por conta da notícia da prisão que foi expedida contra ele. E o pai que esperava da sua inteligência esses maiores triunfos da nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? Olha então o choque, né, das informações que Saulo recebe agora, de alguém que está falando, poxa, você não está vendo que mesmo que você esteja insistindo nisso, e as consequências disso para todos nós, isso não é o suficiente para você se restabelecer mentalmente nesse seu desequilíbrio? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam. Jerusalém lançava-lhe ironias. Então, isso é a vida que espera Saulo depois de ele entender. A duros custos, né? Com dificuldade, mas aí, agora, além de tudo, ele tem que enfrentar essas dificuldades. Vendo em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Então, o Alexandre achou que estava conseguindo, porque o Saulo estava desabando, né? Se sensibilizando com tudo aquilo. Aí o Alexandre falou, agora ele vai voltar, né? Vai recobrar a consciência. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou. Lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Olha onde já encontra forças, né, para
para mostrar, tudo bem, mas acima de tudo é Deus. É a Deus quem eu devo satisfação, é a Deus quem me julga. E aí, ouvindo tudo aquilo, Alexandre, né? Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com o seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nessa hora. Então, olha isso, agora ele tá se sentindo abandonado. A única riqueza do mundo material para ele eram os amigos e a família, e agora, sem isso, né, ele lembra já do que ele tem aprendido com o novo evangelho. Então, no evangelho de Mateus, né, quando fala do homem rico, ele fala: desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta, que é para ele a família, não é a riqueza material de ouro, né, de posses. A riqueza material, nesse caso, são as pessoas encarnadas naquelas personalidades, que é a riqueza que ele agora tem que abrir mão, porque Jesus pede ao homem rico que largue os seus bens, os seus pertences, a sua riqueza, para seguir Jesus, para alcançar a iluminação, né, o crescimento através de Jesus. Então, se for preciso lançar mão dessa riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Então, olha isso. Saulo já começa a entender e olha a postura dele, né? Frente a isso, ao invés de desabar, ao invés de se sentir totalmente impotente, desanimado, parar ou falar assim, não, eu prefiro esse conforto. Eu vou voltar a ser da lei mosaica. Vou negar o Cristo, é melhor porque daí eu não sofro. Mas não, ele estava disposto a abrir mão de tudo isso, porque agora o Cristo era o mais importante. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. E aí olha o que Saulo responde, né? Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido. Então essa é uma informação que ninguém sabe, né? Ali em Jerusalém, todos do Sinédrio, Gamaliel sumiu para não causar problema para ninguém e morreu renovado na doutrina de Jesus, mas quem sabe disso era só Saulo. E agora Saulo está trazendo para o Alexandre. Gamaliel, se você está me chamando de louco porque aceitei a Jesus, Gamaliel não era louco e aceitou Jesus como Messias prometido. Acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Quer dizer, agora acrescentou mais uma, né? Porque o amigo não acredita nem na palavra dele com relação a outra pessoa. Fala assim, é mentira. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Então, apesar de se sentir humilhado por ter sido chamado de mentiroso, olha a compreensão dele. Ele compreende que o amigo não estava em condições de entender ele realmente. Não tinha vivenciado o que ele tinha vivenciado. É a mesma coisa que Estevão. Vocês lembram? Foi descrito isso quando Estevão sentiu compaixão de Saulo por agir daquela maneira na hora do apedrejamento dele. Estevão conhecia Jesus e Saulo não.
Ele teve pena de Saulo por isso, e Saulo agora também percebeu isso. Eu sou um beneficiado do céu, do alto, porque eu já tenho condições e ele ainda não está nessas condições. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panerígicos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio que consegui com tantos sacrifícios poderia modificar-se. Quanto ao mais terminada como a despedi-lo, sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. O Alexandre ainda fala para Saulo, né? Olha como o Alexandre ainda de alguma maneira espera que Saulo possa voltar, né, a recobrar. Eu te espero, a hora que você precisar, eu estou aqui às suas ordens. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. Então agora olha para onde Saulo vai, né? Primeira coisa, ele foi procurar a família, que se mudou. Segundo, os amigos, né? Que agora foi delicadamente, né, colocado para fora. E então ele vai atrás do lado para onde ele foi, né? Simão Pedro, a casa do caminho, a igreja do caminho, né? E todos os que ali trabalham convertidos ao Jesus Nazareno. No trajeto recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc, como tudo agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. Olha como, né, ele está pagando por aquilo que ele fez já em pouco tempo, né, ou pelo menos sentindo na pele aquilo que ele tinha feito. Então ele indo para a igreja, ele lembrou quando ele estava indo para poder criticar. E agora já estava recebendo críticas o tempo todo. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Para a gente, aparentemente, tá fácil agora, né? Tudo resolvido. Pronto, ele não era adepto de Jesus, agora ele é adepto de Jesus. Então, beleza, é só entrar na casa. Mas agora ele já está se questionando. Frente a tantas dificuldades, como que ele vai ser recebido na igreja do caminho? Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão mergulhado no passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Essa é uma questão que a gente também não para e pensa muito, né? Mas foi um dos grandes problemas do início do cristianismo. Se hoje a gente achasse que o Filho enviado de Deus viesse, que Jesus voltasse,
a gente tinha quase certeza que isso iria chegar naqueles que têm conhecimentos religiosos mais amplos, que têm uma certa instrução, que seja inteligente para lidar com isso, com aquilo. E não. Jesus foi. Quem foram os maiores colaboradores de Jesus logo que ele partiu? Foram esses, mais simples. Né? Os pescadores que não tinham nem acesso muito ao conhecimento. Então, isso é um detalhe que, com dificuldade, o pessoal da época, né, o povo da época, não conseguia entender. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Então, ele já estava sentindo um remorso por conta do que ele tinha começado ali, principalmente com eles, principalmente com Estevão, né? Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado. Então, vocês lembram quando ele prendeu Pedro e outros apóstolos? O Estevão já estava preso. Por ele não tinha soltado, tinha punido os outros e provavelmente Pedro teria sido também lapidado. Foi Gamaliel quem interviu e acabou conseguindo fazer com que Pedro também fosse liberto. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser a sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarsense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Então, imagina a insegurança que ele está batendo ali. Porque ele realmente foi o maior causador de problemas ali. Seria natural que ele enxergasse com remorso e, ao mesmo tempo, com possibilidade das pessoas ali terem muito medo dele. Então, esse Prócoro que atendeu, né? Ele perguntou por Pedro e o Prócoro respondeu: vou saber. Respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo, algo indeciso. Diz ele que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Olha que ele já se identifica. Prócoro gaguejou um sim, com extrema palidez. Então, olha isso, como Prócoro já se assusta. Né? No começo ele não reconheceu, e quando ele se anuncia como Saulo de Tarso, porque todo mundo tinha pânico do nome Saulo de Tarso. Então ele se fez pálido, fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos. Em cada comentário, impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. Então, até Pedro e João questionaram, né? Falaram assim, não é possível. Foi um choque para eles todos, né? Porque para eles, é claro que
com a fé no Cristo, eles sabiam que tudo era possível, mas eles achavam que era muito improvável. Então, e eles ouviram histórias sobre Saulo, mas não acreditavam também. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os três a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Então, Tiago, que é o filho de Alfeu, em toda essa história, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Dos apóstolos aí que estão sendo citados, né, Pedro, João e Tiago, que são os três que mais determinam as coisas que vão acontecer ali, por terem sido discípulos diretos do Cristo. Tiago dos três fora o que se tornou mais rígido com relação a algumas modificações que aconteceram depois que começaram as perseguições. Então vocês vão ver que Tiago, apesar de ser cristão, ele acabava defendendo ainda um pouco mais as leis de Moisés, para que as leis de Moisés estivessem sempre acima das leis da revelação do Cristo, isso por uma questão de defesa da própria igreja. Lela, pode falar. Marcos, só para... O Tiago foi o que, inclusive, quando eles foram presos, foi o que, quando chegaram até ele estava ajoelhado e ele começou a citar todo... Ah, tá. Então, exatamente. Então, esse que foi chamado agora também arregalou os olhos com a notícia. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência. Então aí eles discutiram o assunto antes de falar para Prócoro o que podia fazer. Se botava Saulo para dentro ou não. Então eles discutiram, estavam inseguros. E aí depois de tantas opiniões ali, algumas até precipitadas, ele com prudência fala: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Então, olha, Pedro entendendo, ele realmente pode nos prejudicar, mas a gente não tem que ter medo por nós. Ele pode acabar com a doutrina do nosso Salvador. Então, é por ele que nós temos que ser cautelosos. E aí, Tiago fala, né? Aposto que em toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Por mim, disse João, agora o João dando sua opinião. Peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Então, olha, opiniões um pouco divergentes. Paulo querendo ser cauteloso, Tiago achando, não acreditando na conversão dele, e João pedindo a ajuda a Jesus mesmo, para que ele entenda, será que, então, se foi Jesus quem apareceu para ele em Damasco, o que o nosso mestre queria? Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre. Então, olha isso, Pedro deixando claro, fala assim, para a gente ter certeza disso, é só vendo a real conversão. Se realmente existe modificação, a gente vai perceber. Se não existe, nós vamos sofrer. Então, o que fazer, né? A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo e culminou na prisão e morte do companheiro.
veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão. Quer dizer, olha como eles estão passando por um tumulto, né, de pensamento. Então, Pedro está mostrando que realmente eles têm que ser prudentes, mas apesar de toda essa prudência, volta e fala, né, apesar de tudo isso, o que Jesus nos ensinou com relação ao perdão. E por isso reafirmo que não penso por nós. Quer dizer, por nós temos que perdoar, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas, nós temos que ser prudentes. Ante considerações tão justas, os outros calaram, enquanto o ex-pescador acrescentava: por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Então, olha isso, apesar do coração do Pedro tá falando para ter boa vontade para com esse irmão que fez tanto mal para eles, ele acha que não é possível que eles abram as portas sem um maior exame com relação ao que realmente está acontecendo. Resolvendo o assunto por esta forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. Olha que bonito também a postura dele com relação a isso. Ele, Pedro, que era um pescador meio rude e cheio de vontade de mandar, né? Um pouco orgulhoso e tudo mais. Olha como o tempo já vem transformando Pedro. Além de já conversarem juntos ali, ele quer não tomar essa decisão sozinho. Ele quer pedir a opinião de todos, ele quer ouvir a todos, ele quer que todos participem no que deve ser feito. Então, depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, dize-lhe que volte depois, que não posso deixar os que fazes mais urgentes. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Isso é algo que a gente também tem que se avaliar, porque é uma verdade o que Pedro está falando. Você vai ter que falar para ele que agora nós não podemos receber. Mas se ele for insistente, se ele não quiser obedecer, se ele for arrogante, aí nós vamos ver o quanto ele está convertido. Porque a verdadeira conversão na lição de Jesus, para quem é verdadeiro cristão, saberá compreender e esperar. Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Então imagina para Saulo, para ele ali é a última esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o. Quer dizer, ele estava vendo agora que só o Cristo acreditou nele mesmo, em toda aquela confusão. Agora ele estava vendo o quão misericordioso era o Cristo para ter ido visitar nele e acreditar nele. Porque mesmo depois de convertido, ninguém está acreditando nele. Então, ele percebeu isso, né? Que o Cristo visitou inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse
endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Olha a resposta de Saulo. Então aqui a gente já vê também, não só Prócoro, ou o Pedro também vai colher essa informação já, mas para a gente também. Porque muitas vezes o nosso orgulho fala ainda mais alto. E ele o tempo todo está se reconhecendo, culpado ou errado realmente de tudo que ele fez e se humilhando, se colocando, né, com a humildade ali e agora falando, eu entendo, meu irmão. Pedro tem os seus motivos para fazer isso. Aquelas palavras comoveram a Prócoro no mais íntimo da alma e, evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus, disse em Damasco. Falou o visitante com serenidade. Ah, olha, não, vamos voltar isso daqui porque isso daqui é interessante. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias, quer dizer, como alguma coisa que confirme isso que você vivenciou? E aí ele falou, não é Ananias, eu tenho de Jesus mesmo. E aí o Prócoro pergunta, mas como assim? Aí ele falou, Jesus me disse em Damasco. Ele falou com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Vocês se lembram que Jesus falou 4 coisas só com Saulo quando apareceu nas portas de Damasco. Primeiro era, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Aí ele falou, eu sou o Cristo. E depois, por que recalcitras contra os aguilhões? E por último ele falou, eu vou te mostrar quanto te compete sofrer por amor ao seu nome, ao meu nome. E, não, isso, Jesus, perdão, gente, mas isso Jesus fala para Ananias. Fala, vai porque para mim ele é um vaso escolhido. E eu mostrarei para ele o quanto compete sofrer por amor ao meu nome. E Ananias vai, só que Ananias conta isso para Saulo. Então agora Saulo está se lembrando disso. Falou assim, eu estou agora entendendo que o Jesus mesmo já anteviu tudo. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias, de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instantes, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Pármenas, Timon, Nicolau e Barnabé.
este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração. Então, Barnabé é um dos que contribuem ali e que foi acrescentado ao grupo por conta das qualidades extremamente de bondade que ele tinha, né? E aí discutiram. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. O Tiago ainda continua totalmente contra, é irredutível. João acha que Jesus tem a capacidade de fazer a transformação, que é possível que tenha acontecido. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, porque Prócoro foi o único que teve um contato direto. E ele relatou toda a impressão que ele teve, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que, ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. Então, não sei se vocês se lembram. Eu não sei se vocês se lembram que Saulo, quando foi convertido, foi lá e estavam tendo os levitas, né, os da ilha de Chipre, e alguns se sensibilizaram com o que ele dizia, apesar de muitos não concordarem, não entenderem. O tumulto foi de uma maneira geral, mas existiam aqueles que se impressionaram da maneira que ele falara. Então, Barnabé já tinha ouvido sobre esse episódio daqueles que estavam presentes na sinagoga em Damasco e que voltaram para a ilha de Chipre. Então, e ele, uma das coisas que foram comentadas é isso. Realmente, o tal Saulo de Tarso estava lá e falou com coragem em defesa de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o ensejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência. Então, olha isso, o Barnabé como foi descrito, né? Uma pessoa boa por natureza, né? Já carregava essa bagagem, essa qualidade. Então, pedindo a eles que fosse considerado com extrema bondade a questão que eles estavam ali discutindo. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos asseclas de Saulo. É das Escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele de ovelhas. O doutor da lei que nos fez tanto mal sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o Evangelho no Sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? Então, os desconfiados, né? Aqueles que realmente não conseguem se sensibilizar e os que estavam defendendo ali nessa discussão. Olhem como não é tão simples assim a questão. E olha que todos os que estão ali são os cristãos, né? Que estão discutindo isso. Alguns, como isso deixa também muito claro para a gente, porque às vezes a gente vai num ambiente religioso e acha que todo mundo tem que ser igual. E não são nem na igreja católica, nem na casa espírita. Alguns são mais endurecidos, outros mais benevolentes, outros mais sábios. E é assim. Então, e às vezes a gente condena o conjunto por conta de uma pessoa. E mesmo que condenasse essa única pessoa, olha a postura dos que são verdadeiramente cristãos nesse caso. Então, o tempo todo tentando olhar com bons olhos
olhar Paulo, mesmo que Saulo fosse realmente um lobo. E aí, o que que um lobo merece? Ele é filho do Criador do mesmo jeito. Ele tem que ser condenado? Isso é o que as religiões do passado sempre fizeram. Condenaram os que erraram. Eternamente, né? Entre aspas. Mas aí, depois de então dessa opinião, de que eles achavam, pelo menos então esse último achou que Saulo estava se infiltrando para dar um grande golpe. A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Quer dizer, ele achou que estava conseguindo, né? Mas ele vê que ainda existiam aqueles que pensavam diferente. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a admoestação de Nicolau, exprimiu-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Quer dizer, antes que a gente coloque as nossas imperfeições para julgar alguém, vamos nos lembrar de quem nos move. Vamos nos lembrar da bondade infinita de Jesus, que falou bem dos ladrões que estavam ao lado dele, que perdoou aqueles que espetaram ele, aqueles que crucificaram ele. Então, nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Olha como Pedro também já é um Pedro transformado por conta desse tempo. Vocês se lembram? Pedro era mais duro, era o que negou Cristo. E agora, olha a humildade. Ele fala assim: se nós estamos condenando o erro de alguém, se eu olhar para trás na minha vida, eu vou achar um monte de deslizes meus que são de uma pessoa frágil e pecadora, como ele também é. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Então, olha isso, Pedro, naquele tempo, chegou a achar que o Cristo estava bonzinho demais. Falou assim: mestre, puna eles. Não entendendo o que é a palavra de Jesus. Como sabeis, olha, ele segue explicando, se colocando à mostra, né? Nas suas feridas. Porque quem é que gosta de fazer isso? Falar assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ele termina: como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Olha isso, Pedro está conseguindo considerar até isso, mesmo que Saulo esteja realmente com a intenção de nos prejudicar ainda mais. Olha o que ele enxerga. Um irmão que precisa mais de misericórdia e de bondade, porque ele é mais desgraçado ainda do que antes. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Olha a ponderação de Pedro. Porque ele fala assim, independente se vocês estão certos que ele converteu-se ou que ele vai aprontar. Independente, a mensagem do Cristo unifica tudo isso. Sendo ele um necessitado maior, nós não temos razão para recusar mão fraterna, porque ele é nosso irmão, independente da opinião dele. Percebendo que Tiago preparava-se para defender
o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo, que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atendendo à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser um lobo simbólico. O lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Olha o que Pedro vai chegar. Porque ele está realmente falando assim, ó. Ele realmente pode ser a pior das criaturas. Aquelas a quem qualquer um condenaria. Mas qualquer um condenaria antes da mensagem do Cristo. Porque mesmo que ele fosse um lobo, ainda assim teríamos uma questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Olha isso. Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Então, perante o Cristo, não se mata o mal, se ama aquele que ainda comete o mal. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades de domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Olha isso, por medo de ser prejudicado, eu não vou fazer o bem que Jesus me ensinou amando. Esse que foi o maior perseguidor, porque Jesus ensinou a amar aqueles que nos prejudicam. A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Então, olha isso. Até Tiago ficou envergonhado de agir tão contrário ao que Jesus tinha mostrado para eles o tempo todo. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Então, Barnabé, que é o mais bondoso. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque, ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fora pedir contas. Olha como é delicado, porque realmente, se a gente prejudica alguém e a pessoa vem dizendo que perdoou, é natural muitas vezes que a gente acha que aquela pessoa perdoou, mas quer pedir conta, quer cobrar algo, quer que pague por algo. Então, até isso Pedro está conseguindo enxergar. Se formos um de nós, é uma situação humilhante se realmente for sincero da nossa parte. Então, colocar Barnabé nessa linha de frente seria o ideal. João aplaudiu a ideia calorosamente, em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam. Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse.
Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono do Chipre destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Então já chegou lá. Barnabé foi, já abraçou Saulo ali na pensão. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. Então, de pronto, Barnabé já identifica naquele irmão alguém que não tinha nenhuma das características que ele ouvia antes, que chegou ao ponto de fazer Simão Pedro ter medo e convocar aquela reunião. O ex-doutor da lei era todo humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem de Damasco e a gloriosa visão do Mestre, que constituía o marco inolvidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Quer dizer, ele já estava totalmente convicto de que Saulo, e estava se sentindo bem com Saulo, e aí, inclusive, ele arrumou um pretexto para ir lá na hospedaria e pagou as despesas de Saulo. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar enquanto o outro insistia. Porque Saulo aí já estava com um certo receio. Falou assim, poxa vida, né? Você aqui tudo bem, mas o medo do como eles reagiriam ainda. E ele fala, receio, disse o moço tarcense um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e os demais companheiros. Só por acréscimo da misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz, para não perder totalmente meus dias. E aí, quando Saulo fala isso, olha Barnabé, né? Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Quer dizer, ele contando dos erros e Barnabé falando, poxa, e alguém aqui nunca errou? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter sempre muito claro, né? Não tem ninguém aqui bom. Todos aqui somos devedores, mesmo os que entendem mais. Nós estamos num nível de escala espiritual ainda muito distante dos verdadeiros espíritos superiores, né? Em poucos minutos encontrava-se a caminho, notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabi. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. Quer dizer, aquele Saulo orgulhoso agora era um Saulo humilde. Chegados à casa, Prócoro lhes abriu a porta, mas dessa vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e, dirigindo-se para o vasto salão onde Pedro e Timon os esperavam, saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Então, olha, Pedro ficou assustado com a diferença, né, do abatimento físico dele.
Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado, de olhos úmidos. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Então, João ele não estava lá porque ele tinha um compromisso, né, nas estradas de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarsense, atendendo-lhes ao pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento. Então, imagina, para todo mundo Saulo contava, e essa história devia ser. Imagina eles ouvirem que Jesus voltou de novo, porque eles viram Jesus depois da crucificação, e agora Jesus, mais um fato da aparição dele, agora para o grande perseguidor dele mesmo, né? Então, todos ouviram a história, né? Com singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até ao fim, com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara, mais uma vez, a lição imortal do perdão e da misericórdia. Então, esse exemplo realmente, a gente não consegue, mesmo ouvindo esse livro, que já traz muita informação para a gente não consegue, eu acho, que entrar na grandeza desse fato. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido. Instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares na terra. Então, olha isso, que ele já vê além. Além de se redimir, além de trabalhar, ele está prometendo levar esse molde do que está acontecendo em Jerusalém a outros lugares do mundo. Sim, replicou Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes. Arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, disse sensibilizado: Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo. Então, vocês se lembram? Esse evangelho, que era o de Levi, né, de Mateus, Pedro deu para Gamaliel quando Gamaliel foi visitar a igreja. E Gamaliel deu para Saulo no deserto e Gamaliel deu para Saulo falando: entrega para eles porque isso será uma prova. E aí, pouco antes de morrer, ele deu-me a cópia das anotações de Levi concernentes à vida dos feitos do Salvador. Tinha em grande conta essas notas porque as recebeu desta casa, na primeira visita que lhe fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixavam-se nele com mais confiança. Quer dizer, Pedro já tinha convicção que
era real, né? A aparição do Cristo. Agora, cada vez mais, ele estava confiante na figura de Saulo. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira. Ah, aqui está errado, né? Na verdade. Saulo falou da bondade do generoso rabino, né? Do Gamaliel, informando da sua vida em Palmira. Então é Saulo quem está contando para Pedro dos seus últimos dias, né, de Gamaliel. O discípulo atendia satisfeito. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interrogou Simão bondosamente. Sim, respondeu hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria e, quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. Já estou terminando, viu, gente? Hoje nós vamos estender um pouquinho mais, mas só para a gente chegar aqui num ponto também que a gente pode parar. O hóspede sensibilizou-se, recordando o passado. Sentia-se ferido no seu amor próprio, mas ao mesmo tempo rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Então, apesar de humilhação, o verdadeiro cristão também enxerga a oportunidade de aprender com as situações que muitas vezes podem parecer ruins ao homem orgulhoso, né, do antigo. Aceito, respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Quer dizer, ele ainda queria pedir um pouco mais, apesar de achar que já estava recebendo demais. Mas ele tinha essa necessidade, Saulo. E aí ele pergunta: caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Então, olha o que ele está pedindo: para dormir no local onde Estevão dormia. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado de não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Olha o que eles combinaram: de receber Saulo, de acolher, de seja lá o que for que fosse feito, não tocar no assunto da morte de Estevão para que Paulo não se sentisse pior ainda. E é Saulo quem toca no assunto, pedindo para que ficasse no local onde Estevão dormia. Não queriam, então olha por que eles não queriam falar, não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido e assim foi conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e na meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Quer dizer, Pedro trouxe as anotações que ele, Estevão, estudava, aonde ele anotava, onde ele aprendia. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail. Ninguém sabe de Abigail ali. Só Estevão soube que Saulo tinha
a Abigail, que era irmã dele, porque Estevão soube e morreu. Então Pedro, nenhum dos apóstolos ali sabiam de Abigail. Mas agora Saulo estava encontrando de novo, nem que fosse um nome escrito, mas era uma alusão a Abigail. Então ele leu o nome de Abigail grafado diversas vezes. Então Estevão escrevia às vezes o nome de Abigail ali nos livros dele. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Olha isso, e tanto é que esse é um dos motivos que explica não ter citações no Evangelho normal que Saulo teve. Abigail como o grande amor da vida dele, que teve esse episódio, que só a espiritualidade consegue trazer para a gente. Tanto é que ele leu, guardou no seu coração, mas não contaria para ninguém mais as dores do que tinha sido a conclusão, né, daquela história. Bastavam os outros grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava a dirigir-lhe uma palavra. Então, olha como o espírito humano ainda tem os seus endurecimentos, né? Apesar de entender, de enxergar, o orgulho, né, de Tiago. Por conta do que ele tinha feito no passado, Tiago não consegue perdoar Paulo. Então, por conta do que ele fez, nem se dirigia a Paulo, nem falava nada com Paulo. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés. Olha, tá claro, né? Se fosse verdadeiro cristão, mas ele era ainda apegado. É como se a gente pegasse, por exemplo, hoje o que é muito comum. Um católico espírita. Quer dizer, é espírita, mas é mais apegado ao que estava sempre acostumado no catolicismo ou na outra religião que ele pregava. Não conseguiu dar um passo completo. Dá um passo porque acredita, mas ao mesmo tempo ainda acha que o que estava antes era mais seguro. E aí Tiago estava se comportando dessa maneira. Dentro da igreja do caminho era percebido de vez em quando pelo moço tarsense qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Então, olha isso, mesmo sendo tratado assim, Saulo não fala mal de Tiago e resolve enxergar que ele ainda não tinha feito o suficiente para mostrar que ele era um novo Saulo. Então ele constantemente se vê a causa do problema e não espera que o outro o perdoe, reconheça e se modifique. Então ele percebe que por enquanto ele não fez nada ainda para que aquelas pessoas tivessem convicção de que ele era mudado. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Olha isso, ele estava até se enxergando. Ele falou, eu também já fui assim.
Esses que resolvem de última hora, eu era mais duro. E aí, logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza, para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. Então ele pediu ajuda, o conselho de Pedro, para como fazer, para poder ainda assim se redimir. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto, nesse período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado da alma como a planta preciosa que começa a germinar. A gente acha que quando a gente muda, a gente já é árvore frutífera, né? Mas não, a gente tem um processo. Então, o fato de começar a caminhada ainda tem muito chão pela frente. E é o que Pedro está dizendo. Considero que agora você é uma semente que está começando a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese de tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do mestre nesse sentido. Então, Pedro está explicando na opinião dele, se ele ficar aqui, ele vai ficar o tempo todo na luta contra o pessoal do Sinédrio, querendo combater ele, e a incompreensão de aqueles que ainda não conseguem perdoar. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro aqui chegaram pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Quer dizer, para Pedro, para outros que já estão num passo além, isso já são águas passadas. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. É o último pedaço, viu, gente? Já vou encerrar, prometo. O rapaz ouviu as advertências ralado de angústia sem protestar. Quer dizer, olha isso, ele está ouvindo para que ele saia dali. Com toda a ponderação de Pedro. Mas então ele ouviu aquilo angustiado, porque qual que é o desejo? Uma certa fôlego, né? Uma tranquilidade para poder começar. Mas ele entende, se angustia, mas não protesta, não reclama. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar, de onde provim. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Então, olha isso, né? Ele compreende o tempo todo as dificuldades e tem disposição sempre de recomeçar. Então, agora ele decide que ele vai atrás do Pai. Então, acata a opinião de Pedro e agora ele vai para Tarso. Então, mas por hoje tá bom. Nós chegamos na metade do capítulo, mas ainda vamos ter mais dois domingos aqui para a gente concluir. Certo? Alguma coisa que vocês queiram comentar aí? Falar sobre essa parte? Então tá joia. Tudo certo. Então, muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Agradecemos a Deus. Uma boa semana a todos. Boa noite para todos também. Ana, boa Tchau, noite. tchau. Gente, Boa pessoal, noite, obrigada. gente. Até mais. Tchau, tchau.